Fala aí pessoal, fala aí Arnaldo. Nesta terça-feira à noite, quem viu, viu a live que eu e o Arnaldo fizemos com nada menos do que Muricy Ramalho. Um bate-papo de mais de uma hora, muito legal, divertido, interessante. O Muricy é daqueles caras que adora falar de futebol e a gente também adora falar de futebol. Vocês adoram ouvir sobre futebol, então foi muito legal. Quem quiser acompanhar, no fim do vídeo vai estar lá o linkzinho para você ver a live completa, que teve mais de uma hora e tal. Mas eu queria hoje aqui, Arnaldo e companheiros, destacar alguns trechos que eu achei bem interessantes, que a gente achou bem interessantes dessa live que o Muricy fez com a gente nessa última terça-feira. O primeiro trecho que eu queria destacar, que eu achei muito legal e diferente, é que a gente perguntou para ele sobre será que ele voltaria para o São Paulo algum dia, poderia voltar, em que condições, qual a função e tudo mais. E ele detalhou exatamente o que ele poderia fazer no São Paulo, qual é o cargo que ele queria, que ele poderia assumir e que teria condição de assumir no São Paulo. Não foi isso, Arnaldo? Conta aí. Bom, Tironi, acho que pela primeira vez o Muricy deixou claro quais seriam essas condições ou o que atrairia o Muricy para uma possível volta ao São Paulo, sempre fazendo a ressalva que ele se sente agora confortável e estimulado como comentarista, né? E aí, cara, essas condições que ele soltou para a gente aos poucos, que seriam basicamente a autonomia para escolher treinador, escolher jogador, carta branca literalmente para fazer parte da concepção da equipe, da comissão técnica do São Paulo, a partir do ano que vem, por exemplo, é uma coisa muito rara no futebol brasileiro. Essa carta branca sempre foi apenas até a página 2. A gente conhece bem como é que funciona esse negócio normalmente no futebol. De qualquer forma, o Muricy falou, para eu mudar de lado de balcão de novo, para eu chegar e trocar o comentário pelo dia a dia do futebol, eu só vou ser o São Paulo me permitir que eu escolha o técnico, escolha os jogadores junto com o técnico e tenha a carta branca para manter ou trocar esse técnico. Vamos acompanhar esse trecho do Muricy na live em que ele descreve bem quais seriam essas condições. Vamos lá, Tironi. Porque o futebol tem umas coisas que a gente não entende. Se eu der alguma declaração em relação a isso, vão dizer lá que eu estou querendo espaço, que eu quero emprego. Eu não quero emprego coisa nenhuma. Eu estou bem empregado, estou ótimo no que eu estou, entendeu? Não quero nada do São Paulo, entendeu? Então, agora, se um dia, lá não sei para frente, porque eu tenho contrato com a Globo, se um dia lá para frente, se tem uma posição que eu posso falar que eu posso trabalhar no São Paulo ou trabalhar no clube, é de coordenador técnico. Agora, coordenador técnico tem autonomia, ou seja, o que é? Na hora de contratar um treinador, na hora de você contratar jogadores, na hora de você conversar com o treinador para perguntar o que ele está precisando, cobrar o treinador, porque tem que ser cobrado também, né? Na hora que o presidente quer mandar o treinador embora porque a torcida pressionou o presidente, você fala, peraí, presidente, o cara é bom treinador, porque eu estou lá no dia a dia, estou vendo, entendeu? Tem uma pessoa que tem experiência para ficar do lado do treinador, que chama-se coordenador técnico. Aí é uma função que eu poderia trabalhar. É um lugar que eu poderia trabalhar. Em outra função, não trabalho mais. Então, teria que ser essa, né? Agora, não podemos nem pensar agora, porque lá tem gente nesse lugar, tem gente muito bem lá, sabe? O São Paulo está ótimo esse negócio, né? Mas, igual você me perguntou se um dia eu voltaria, eu acho que é nessa função. É muito interessante isso tudo que o Muricy falou, né? Aliás, tem um detalhe que eu achei legal, né? Quando ele fala que nessa função é a função do cara que vai, quando o presidente quiser demitir um treinador, ele vai lá e fala, não, o treinador é bom, calma, segurar as pontas do treinador. Coisa que ele mesmo não tinha um homem do futebol que fizesse isso, né? Para ele, quando ele era treinador. Quem fazia isso para ele era o Juvenal, que bancava ele o tempo todo, mesmo com gente da diretoria querendo derrubar o Muricy. Então, bem interessante isso também. Agora, um outro trecho, Arnaldo e companheiros, que o Muricy falou, que eu achei legal da nossa live, e por isso que a gente quer destacar, é quando ele fala do Diniz. Que ele visitou o Diniz, e até, né, Arnaldo, você fez essa viagem com ele do Rio de Janeiro para São Paulo, uma ponte aérea,
e amoleceu o seu coração com relação ao Diniz depois de uma conversa com o Muricy. O Muricy foi lá, falou com você isso, e amoleceu o seu coração com relação ao Diniz. Eu até brinquei com você com isso na live. Agora, aí o Muricy pra gente nessa live, ele explicou um pouco mais o que ele tá vendo no Diniz, quais as coisas que ele tem visto que o Diniz está evoluindo, por que o Diniz pode dar certo, e ele falou bastante sobre isso, né? E aí acho que outro ponto interessante da live foi essa questão mesmo do Muricy com o Diniz. Você disse que o Muricy amoleceu a minha, digamos, a minha análise em relação ao Diniz, mas na verdade eu fui vendo em relação ao Muricy alguns pontos importantes e que eu não tinha me dado a devida atenção em relação ao trabalho do Diniz. Mas acho que o mais importante que o Muricy falou na live sobre o Diniz foi: eu não gosto de um futebol estéril, um futebol só pela posse de bola, só pela troca de passes. Eu, Muricy, gosto no futebol vertical e gosto e acho fundamental o resultado. É aquilo que me aflige e também aflige você, Tironi, eu sei, em relação ao Diniz. Quando ele começa com o discurso: não é tão fundamental assim o resultado, futebol é mais do que a bola passar a linha ou não. Se o Diniz tiver a fome de vitórias que o Muricy tinha ou tem, como você sempre diz, Tironi, aí a coisa muda de figura. O Muricy gosta do Diniz pelo que ele contou pra gente, do Diniz mais vertical, do Diniz mais pelo resultado, do Diniz menos teórico e cheio de ideias. Vamos acompanhar esse trecho também da live em que o Muricy fala do que lhe encanta em relação ao trabalho do Diniz. Veja aí. O Diniz, cara, o que acontece? Eu, quando enfrentei o Diniz no Morumbi, e nós ganhamos até de 4-0 o jogo, né? Mas só que, por incrível que pareça, foi 4-0, mas, eles dominaram a maior parte do jogo. Aquele jogo envolvente deles, aquele jogo que eles não dão a bola para ninguém, só fica com eles, né? E eu disse para ele depois do jogo, no caminho do ônibus, falei: impressionante o que você está fazendo, importante, continua assim, que você vai chegar longe. Por que eu falo isso? Porque eu acho que eu gosto de alguns caras diferentes no futebol, né? Guardiola é um deles, que é inventivo demais. O Tele era outro monstro, né? E o Diniz é um cara que faz faz o futebol diferente no Brasil, é ele, ou seja, é um futebol que vem com a bola lá de trás, os goleiros deles arriscam demais. Só que o ano passado, quando ele chegou no São Paulo, ele teve um pouquinho de problema para implantar o seu jogo, porque é difícil implantar o jogo dele. Tem que ter muito treinamento, tem que ter um pouco mais de tempo. E ele pegou o São Paulo no meio da temporada, né? E não acabou bem no ano, né? Mas, e foi a única vez que eu acho que a diretoria de São Paulo acertou, porque vinha errando muito, né? Trocou em um ano 4 treinadores, né? Não tem condição de você achar um time, né? Uma ideia de jogo trocando 4 vezes, né? E o ano passado, quando houve a pressão, a diretoria de São Paulo segurou o Diniz, e agora eu acho que ele está no melhor momento. Por quê? Porque o São Paulo é um gigante, é difícil, né, você dirigir o São Paulo, ainda mais um time que está 10 anos sem ganhar títulos. O cara sente a pressão mesmo. O cara pode ser o maior cara do mundo, mas sente a pressão. E eu tive agora no CT lá de São Paulo, fazendo uma entrevista com ele, o Muricy Visita que eu faço lá, um quadro, e fiquei vendo o treinamento, depois fui almoçar com ele, fiquei conversando o tempo todo com ele. Ele é um treinador ainda que vai dar muitas alegrias ao próprio torcedor de São Paulo, porque o São Paulo hoje, diferente de uns anos para trás, tem uma ideia de jogo. Você vê um time em campo, e agora está melhor, isso eu falei para ele, agora você não está aquela coisa daquela posse de bola chata, que os 2 volantes jogam, e que os 2 zagueiros jogam, que o goleiro joga. Agora não, você está com uma posse de bola mais vertical, você rouba e chega rápido ao gol adversário. Isso você mudou, então isso está criando o quê? O time está mais seguro, porque a bola fica mais lá no ataque do adversário, e não tanto na sua defesa, porque antes a bola só ficava na defesa do São Paulo. E aí qualquer roubada de bola era complicado para o São Paulo. Hoje o São Paulo não toma mais susto. Então o Diniz está chegando no ponto que ele quer o São Paulo. E para mim,
o São Paulo hoje está bem melhor do que os outros anos. Pois é, essa sede de vitória que o Muricy tinha, se o Diniz absorver isso, ele tende a ser um grande treinador de futebol também, porque coisa que o Muricy não admitia, em hipótese alguma, era perder jogo, né? A gente até falou na live daquele jogo dos veteranos que ele estava enlouquecido lá no banco de reserva. É uma parte engraçada, aliás, da live. Bom, nessa live, além desses dois trechos que a gente destacou, tem um monte de coisa legal que o Muricy falou. Falou sobre o Parreira, falou sobre o Tele, falou sobre o Rogério Ceni, falou qual o jogo que ele mais sente a derrota de todo o período que ele passou no São Paulo. Eu não sabia que era esse jogo, ele falou, vocês podem acompanhar na live inteira. E o link vai aparecer aqui embaixo para vocês poderem assistir, enfim, essa live inteira. Certo, pessoal? Certo, Arnaldo? Assine o canal, aperte o sininho. A gente vai voltar aí a qualquer momento com mais vídeos, com mais lives. Fique de olho aí que o conteúdo tá bombando. Valeu!